Aí, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula de Fundamentos da Logística. Essa aqui é a nossa última videoaula referente a esse assunto, tá? Eu estou gravando aqui da empresa, aproveitando o ambiente até para fazer um resumo daquilo que nós já estudamos no decorrer dessas videoaulas, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que aparentemente ele é muito simples e às vezes menosprezado pela empresa, mas que de certa forma causa muitos impactos, tanto positivos, né, em termos de sucesso, quanto negativos, e que se refere à administração de materiais. Essa administração de materiais ela é, digamos assim, muito ampla, porque ela se trata de materiais que são ou materiais prontos, já acabados só para revenda, ou de matérias-primas, que são às vezes várias matérias-primas para a realização de um produto, e esses materiais são necessários ali na linha de produção, tá? Existem, como eu falei, casos de sucesso, e quando há casos de sucesso, obviamente existe uma redução de custo, e isso implica em sucesso em vendas, entre outras coisas, tá bom? Eu espero que o áudio esteja bom para vocês, né? Eu não estou num ambiente totalmente apropriado, mas vamos em frente, tá? O que acontece? Normalmente, o que as empresas tendem a fazer é adequar a sua produção e equalizar a sua produção de acordo com a demanda do mercado. Então, a indústria ela não vai produzir de maneira descontrolada, sendo que dali não há uma projeção futura de consumo, exceto alguns setores, e mesmo assim isso é bem controlado e dificilmente foge da regra. Por exemplo, vamos pensar aqui em quem produz plantio de cana-de-açúcar para a fabricação de etanol. Então ele não vai, às vezes, produzir e plantar toda a sua terra de cana-de-açúcar, porque pode existir ali uma demanda muito alta dessa matéria-prima e pouco consumo, e isso faz com que os preços reduzam, tá? Então é a lei da procura e da oferta. Se eu tenho muito produto para oferecer e pouca demanda, eu tenho aí uma queda de preço para poder estimular o consumo. Então, assim, dificilmente as empresas pecam nisso, elas vão produzir de maneira descontrolada a ponto de chegar a essa situação de perder dinheiro e criar ali um preço fora da curva, né? Então existe isso. Então esse controle de material ele é importante, ele é necessário, e ele é baseado inevitavelmente nessa situação de demanda. Se existe uma demanda, logo eu tenho uma produção. E agora eu vou dar um exemplo do que acontece aqui na empresa, do que aconteceu e do que está acontecendo devido a essa pandemia, tá? Bem, eu trabalho, como vocês sabem, com produtos da Coca-Cola. Então veja, devido à pandemia, todos nós talvez imaginamos que o consumo reduziria, né? Pelo contrário, às vezes o consumo ele aumenta de alguns produtos, porque as pessoas elas estão em casa, elas se alimentam mais, enfim. Então, alguns setores da economia acabam aquecendo, né? E nós tivemos aqui uma demanda de venda grande, no entanto, uma redução na produção. Isso significa que nós tivemos perca de vendas em alguns pontos, tá? Mas tivemos também alavancagem de vendas em outros pontos. Então, veja, ali a parte de controle de produção e administração de materiais como um todo, muitas vezes não se programou para esse consumo, digamos assim, meio que atual, né? Nessa situação atual. E isso fez com que alguns produtos tivessem perca de venda, resultando em prejuízo, e outros tivessem um aumento, uma alavancagem de vendas,
resultando ali em um ganho. Então, assim, é complexo, é um pouco complexo, tá, turma? Não é nada muito redondo, porque existem contrapontos. Então, esse controle de material, ele precisa passar, e ele passa por vários setores. Eu vou citar alguns aqui, que está no material de vocês, na página 77, tá? Se vocês puderem acompanhar, tem um gráfico lá. E ele fala de controle, a gente vai iniciar aqui por esse, que é controle da produção, tá? Esse controle da produção passa por um controle de estoque, compras de material, tráfego de fora, recepção, inspeção das entregas. A gente vai falar sobre pontualmente cada um aqui. Vamos tentar falar sobre cada um. Por exemplo, vamos iniciar aqui, vamos ver pelas compras, tá? Então, o que ocorre? Normalmente se faz as compras desses materiais ou de matérias-primas ou de produtos acabados. Depois essas compras, elas passam por um tráfego que muitas vezes não é dentro da empresa, ela é externo, tá? Posteriormente existe a recepção desses materiais na empresa, onde vai haver ali a conferência, a verificação de avarias, tá? Depois a inspeção das entregas, que está relacionado já à parte de entrega do produto, o armazenamento na fábrica, né, se está em local adequado. Muitas empresas passam por auditoria. A movimentação de materiais dentro da fábrica, armazenamento extra, inspeção de saída. Eu vou contar como é que funciona necessariamente aqui, para vocês terem uma noção, tá? Nós temos uma expectativa de venda, existe um histórico de venda. Então, quando você tem um histórico de venda, você sabe ali mais ou menos quantas caixas você vai vender por mês. A caixa que eu me refiro, vocês talvez conheçam como fardo. Então, a gente tem uma noção de cada produto, quanto vai vender por mês. Então, como acontece as vendas, eu vou monitorando aqui quantos dias eu tenho de estoque de cada produto. E de acordo com esses dias de estoque, levando em consideração o meu ponto de chegada aqui, que são em torno de 2 ou 3 dias, dependendo do veículo, eu tenho ali o meu estoque mínimo, o meu estoque de segurança. O meu estoque de segurança é em torno de 2 ou 3 dias, ou seja, se nada acontecer de errado no transporte da carga, a carga chega com 2 ou 3 dias. Então eu preciso no mínimo desses dias de margem de segurança. Daí eu faço a compra do material. Essa compra do material na fábrica, de acordo com essa planilha, né? Eu vou pedindo os produtos de acordo com a demanda, faço as compras. Esse produto leva 2 ou 3 dias em trânsito. Quando chega aqui, eu faço a recepção das notas. Existe todo um processo que envolve várias pessoas. Essa carreta entra, tá? Lembrando que a gente utiliza o modal rodoviário. Essa carreta entra, nós descarregamos, fazemos a verificação do produto, se existe avarias ou não, e daí nós descontamos essas avarias e alocamos no nosso estoque, tá? Dentro do armazém. Quando há o processo de vendas aqui, há o processo de vendas, há o faturamento, a equipe do estoque faz a separação da carga e verifica mais uma vez se existe avarias, porque a avaria não pode ir para o nosso cliente. Verificando se existe avaria ou não, é carregado no caminhão. O caminhão passa por uma contagem para saber, ali seria como se fosse uma inspeção de saída, para saber quantas caixas realmente tem, se bate com o romaneio. O romaneio, para quem não sabe, vem dizendo ali o nome do cliente, quantas caixas esse cliente comprou de cada produto. E aí você vai conferindo, né? E aí se confere o romaneio bateu, esse caminhão é liberado para a entrega. E aí tem um tráfego para fora, né? Que é o externo, a distribuição e todo esse processo acontece. Ele vai, faz a entrega, recebe, é feito, nós temos muitas medidas de pagamento aqui, muitas formas de pagamento, é feita a entrega. Caso seja um produto ou uma embalagem que seja retornável, aí retorna para o nosso estoque e nós enviamos para a fábrica.
Então, o processo de administração de materiais acontece basicamente dessa maneira. Nós precisamos administrar o material da fábrica e também administrar o material do cliente. Então, são várias frentes de logística nesse sentido: a de ressuprimento, a de entrega de material, o dos produtos que estão em trânsito, enfim, tá? Existe toda uma questão. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa administração de materiais, ela é muito importante no processo. Você precisa considerar a sua margem de segurança, tá? Basicamente, você pode considerar isso aí na sua casa. Quantos pacotes de arroz você consome no mês, tá? Por acaso, quando você faz ali as suas compras, você já tem aí uma noção. Se você comprar menos, você sabe que não vai dar para o mês todo. E se você comprar mais, você sabe que no próximo mês talvez você não precise comprar a mesma quantidade. É basicamente isso, só que você vai fazer isso item por item, para saber a sua média de consumo de cada item desse. Com certeza você já deve ter uma noção básica dessa, tá bom? Então nós falamos bastante aqui sobre a administração de materiais. Caso você tenha dúvida, você pode estar comentando lá no grupo, ok? Posteriormente, seguindo aí a página, começando aí da página 79, nós temos digamos quase um resumo aí dos ramos de atuação, já um finalmente aqui no material, né? E eu digo para vocês que 100% das empresas hoje utilizam essa ferramenta logística, mesmo as que trabalham com serviço, por conta da compra dos seus materiais, né, dos seus insumos. Mesmo que você seja um cabeleireiro, mesmo que você seja uma pessoa que trabalha com um serviço que às vezes pouco precisa sair, mas necessariamente você precisa fazer ali um ressuprimento dos seus materiais, e isso precisa também de um controle, tá? É claro que ele não é diário, ele pode se tornar quinzenal ou mensal, às vezes até mais do que isso, tá? Uma outra situação aqui é sobre a atuação da logística, que a gente já falou. Então, nós temos muitos pontos da logística. Tem a questão do transporte, que nós comentamos, da estocagem, né, que nós também comentamos, que é a diferença ali entre o armazém e o estoque, a distribuição física, a compra dos materiais, que é o ressuprimento, a logística reversa, que nós também comentamos, inclusive tem vídeo falando sobre esse ponto, sistema de informação, enfim, existem aqui vários pontos que a logística acaba atuando. E é claro, se você for considerar logística, vendas, recursos humanos, que é o departamento pessoal, né, financeiro, administrativo, eles estão muito interligados, se falando entre si. Então, são situações que normalmente ocorrem. Dentro do modal rodoviário, por exemplo, existem situações que são inesperadas. Vou dar um exemplo. O que ocorre é que às vezes um determinado caminhão ele tem uma carga agendada e ele quebra. Então, todo um trabalho ali do administrativo, né, para acionar o seguro ou para acionar um mecânico, um trabalho de quem faz o ressuprimento para conseguir um outro transporte, um trabalho do estoque, um trabalho das vendas. Então, mediante as situações, tudo isso se interliga e todos eles trabalham em conjunto, tá? Mas cada um acaba dependendo um do outro. Eu diria que, com relação ao futuro aqui, minha opinião é de que a tendência de que os modais rodoviários acabem tendo um avanço tecnológico é muito grande, é só uma questão de tempo, tá? Então, nós já temos uma evolução grande. Motorista de aplicativo, por exemplo, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, ninguém nem imaginava algo como isso, né? E hoje já é real. E a ideia original do motorista de aplicativo é de que, com o advento do carro autônomo, daqui a pouco não precisa nem do motorista, o carro vem por si só e vai para o lugar que você deseja. Se a gente colocar isso no panorama de um caminhão, de um avião, de um navio, é muito maior. Então você não tem ali uma incidência de incidentes menor, você tem
praticamente uma máquina trabalhando 24 horas por dia, parando só para manutenções pontuais. Então você tem uma redução do custo muito grande e isso implica no repasse para o cliente. Uma coisa interessante, depois você pode até pesquisar, um navio de grande porte que atravessa o mar, né, com vários containers, às vezes ele não precisa ali de muitas pessoas, porque é muita tecnologia envolvida, então você tem uma tripulação de 15, 20 pessoas estourando, tá? Dependendo do tipo de carga que esse navio transporta. Então, assim, a ideia é de que a tecnologia ela acabe tendenciando aí a redução do custo com mão de obra, praticamente, tá? Uma outra situação interessante é de que, não talvez aqui no Brasil, mas que vários setores da indústria acabem, como é que eu posso dizer, acabem adquirindo aí algo relacionado a ter as suas fábricas de ressuprimento muito próximas ou até mesmo dentro da empresa para que você consiga fazer determinados serviços. Aqui em Parauapebas isso ocorre. Nós temos, por exemplo, os caminhões fora de estrada, né? Eles são montados aqui e existe uma empresa que fica dentro do município e uma equipe dentro da área Vale, por exemplo, fazendo a manutenção desse equipamento. Então, e também fabricam peças de reposição aqui. Então, para você imaginar, isso se traduz em redução de custo e um processo logístico bem mais curto, porque você trazer uma peça de fora até chegar aqui, às vezes inviável, ou por meio rodoviário, por ferroviário, ou até através de aviões, não tem como. Então, o que eles fazem? Eles produzem essa peça aqui mesmo, que é algo bem mais viável. Então, são alternativas que a logística e a tecnologia vão encontrando para melhorar o processo, tá? Existem, em resumo, muitas situações aí a se ver da logística. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso material, tá? E que tenham uma noção maior de como funciona todo esse processo, tá? Na dúvida eu estarei, como eu falei no grupo, para sanar as dúvidas de vocês em algumas questões pontuais, caso vocês tenham. Eu espero que todos assistam. Eu vou lançar, turma, a prova de vocês também vai ser uma avaliação mesmo, tá? Eu vou bolar uma maneira de nós fazermos aí uma avaliação. Então você vai entrar, você vai responder a essa avaliação e vai me retornar, tá bom? Essa avaliação eu vou marcar aqui, vou deixar no grupo como que será essa avaliação, que dia será entregue essa avaliação, até para que eu possa lançar as notas. Quem não fez o trabalho, as atividades, por exemplo, já tem uma complicação, porque é feita uma média, tá? E aí eu vou fazer uma média das atividades que nós fizemos. Então, se você não fez a atividade e tirar um 10 na prova, você só tem 5 pontos, digamos assim. Então, eu preciso que você faça as atividades e eu preciso que você também faça a prova, tá? Existem mais algumas situações aqui na apostila que está relacionado à questão de... Inclusive, deixa eu pegar a página aqui, página 87, que é aquisição e programação, tá? Então, tem uma introdução aqui. O que diz aqui, tá, pessoal? Eu vou só fazer pelo pouco que eu li aqui, ó. Se você pegar o segundo parágrafo, vamos retornar aqui mais 5 minutinhos aí de desespero. A programação de produção é tradicionalmente uma responsabilidade do setor de transformação, ou seja, do profissional da indústria, a exemplo do setor de aquisição. Então, o que existe? Eu vou até resumir isso aqui. Normalmente a indústria ela trabalha com seus fornecedores que já são pontuais. Então você tem uma indústria, eu vou pegar um exemplo automobilístico. A indústria automobilística ela vai trabalhar diretamente com as concessionárias, certo? Normalmente a indústria pede o quê? Ela vai pedir a programação.
A programação é quantos veículos você vai querer desse modelo e desse outro. É uma expectativa de venda. A concessionária passa para a fábrica e a fábrica começa a se planejar de acordo com isso. Isso aí é uma programação. Ela não vai ser exata, ela vai ser para mais ou para menos, mas a indústria está preparada para essa pequena oscilação, tá? Então, também é um ponto aqui a se discutir, tá bom? Tem alguns conceitos básicos aqui, né? Questão da estrada, lista de materiais, lead time, tempo de espera de um pedido e uma reposição, isso aqui é tranquilo, custos, tá? Então é basicamente isso, não tem muito aqui o que falarmos, ok? Eu quero só lembrar vocês que, aí pegando um pouco mais da parte profissional, tá? Normalmente, pessoal, quem trabalha com logística, ele tem uma visão sistêmica da empresa, porque você faz a compra, você tem que ter uma noção das vendas, você tem que ter uma noção de logística, né? Trabalhar muito bem a questão interpessoal, porque você se comunica com muitas pessoas de vários estados, e você tem que ter uma noção também de financeiro, para você entender ali, porque você vai lidar com nota fiscal, com boletos, cancelamentos, enfim, pagamentos, então você tem que ter essa noção. Então, a parte logística, ela exige um entendimento, talvez nem tanto superficial, um pouco mais profundo das outras áreas da empresa, tá? Então, se atentem muito a isso. Eu peço que vocês estudem todos os assuntos que estão no curso, porque na frente você vai precisar desse conhecimento quando você estiver numa empresa aí, tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, espero que todos fiquem bem e que todos assistam as videoaulas e deem um retorno lá no grupo, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.